Fala gurizada, beleza? Eu sou Eduardo Andriotti, @EduAndriotti, e o assunto do dia de hoje é a polêmica entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi após a derrota de ontem no jogo contra o Flamengo na Arena do Grêmio. Só para recapitular, o Grêmio acabou perdendo para o Flamengo por 4-2 dentro da Arena. O Renato foi muito nervoso para a coletiva, estava irritado, não sei se com o resultado, com as coisas que vêm sendo faladas. Enfim, cara, o Renato falou aquelas coisas que ele já vem falando na sua coletiva, que até aí eu não vejo nada de mal ele falar que fulano não entende nada, que não sei quem é bobagem, que enfim, diversas coisas aí de gente que não entende futebol, que ele pode chegar lá no sala de redação e ficar 1 hora, 2, 3 horas falando de futebol, qualquer um deles, que é ele que sabe. E aí até aí eu acho tudo bem, eu acho tudo tranquilo, eu acho tudo dentro dos conformes. Eu acho que a opinião de cada um sempre é válida. Eu acho que essa corneta na elegância é válida. Eu acho que tu achar que fulano entende futebol, que Beltrano não entende futebol, uma coisa normal, é uma coisa bem tranquila. Ele também falou sobre as provocações do Thiago Galhardo, que fez vídeo de cheirinho e tal. Até aí eu achei tudo bem, tudo ok. Eu acho que até é bom pro futebol esse tipo de declaração. Eu sou adepto às provocações. Eu gosto de jogador que vem e provoca. Eu gosto de jogador que faz brincadeira com o rival. Eu gosto muito disso. Eu acho que o futebol precisa muito disso. Eu acho que o futebol respira muito nesse tipo de provocações. E aí independe se é do Grêmio, se é do Inter, se é do Flamengo, se é do Barcelona, seja de quem for. Eu acho muito importante, eu acho muito legal, eu acho muito válido esse tipo de provocações. É claro que a gente gosta mais de quando a gente está ganhando e a gente provoca os caras e não eles nos provocam. Mas é assim, cara, a banca paga e recebe, então as provocações vão, as provocações vêm e a gente tem que saber lidar com elas, porque isso deixa o futebol muito mais legal, cara, esse tipo de coisas. Coisas de caixão, de cheirinho, de chororô, sabe? Eu acho que é muito legal isso aí, cara. E não ficar que nem eles lá que reclamaram até dos cavalinhos do Fantástico, te lembra? Cara, isso aí né? Tem que deixar se arriar mesmo. Se o time tá mal, os outros caras vão se arriar, vão folgar, faz parte. Então até aí, tudo bem. O grande problema na entrevista da coletiva do Renato foi quando ele fala que tem muita gente falando bobagem, e até aí tudo bem, porque realmente tem muita gente falando bobagem, sim, e cabe cada um, né, saber de si, mas no momento que ele fala que ele vai citar nomes e que daí tem que se entender com a torcida do Grêmio. Aí que foi o problema. Quando ele fala em se entender com a torcida do Grêmio, dá uma ideia ruim, dá uma ideia de que está incentivando o torcedor a fazer qualquer bobagem. E eu não levei muito pelo lado da incitação à violência. Não, acho que daí também não, acho que também não foi o caso. Mas quando ele dá esse tipo de declaração, fica chato, fica ruim, não é o que a gente quer ouvir. Ele fica acabando jogando a imprensa contra a torcida. E é muito preocupante isso, porque a imprensa tem que ter liberdade para trabalhar. Cara, se tu concorda ou não que fulano, ciclano ou beltrano fala, paciência da vida, ninguém vai concordar com tudo, cada um tem a sua opinião, mas tu tem que ter liberdade para falar, liberdade para pensar, liberdade para opinar. Enquanto ficar na área do opinativo, cada um tem a sua opinião e a imprensa é paga para opinar sobre o trabalho do Renato, sobre o trabalho do Grêmio. Enfim, a imprensa do futebol é paga para isso, e quando a gente opina e falando se gosta ou não gosta de tal trabalho, a gente é pago para isso, então está dentro do conforme. É claro que a imprensa se passa, e não é raro que isso acontece, quando se passou ao falar que o Renato não escalou o Kahneman contra o Santos porque eles estavam obrigados, errou muito, aí já não é
uma coisa opinativa, aí já é uma informação que tu tem que ter informação mesmo, ou tu tem que provar isso, né? E aí nada contra quem falou isso, mas acho que aí errou o pulo, assim como o Renato errou ontem. Quem falou isso errou o pulo e muito. Quando começa a insinuar que o Grêmio entregou o jogo ontem, erra e muito, porque é uma acusação grave, é uma acusação forte, é uma acusação que não deve acontecer sem ter as devidas provas. Então a imprensa também erra muito. Renato errou muito em falar aquilo ontem, errou demais. E aqui quem está falando é um defensor do Renato, é um cara que tem um filho chamado Renato. É um cara que gosta muito do Renato, mas que também eu sou imprensa e eu sou totalmente contra o que ele falou ontem desse negócio de depois se entendam com a torcida do Grêmio. Essa frase para mim é que está todo o erro. Eu não me lembro direito se ele falou alguma outra coisa indevida, eu até acho que não, de resto são polêmicas à parte. O que tu não pode é incentivar o torcedor a ir contra fulano ou ciclano. Aí está totalmente errado. No momento que ele fala que ele vai lá no sala de redação, que ele vai no Donos da Bola, que ele vai no programa do Rizek para falar sobre futebol e ele encara qualquer um, eu acho isso aí legal, eu acho isso aí válido, eu acho que tem que ser dito mesmo. Eu acho muito bacana isso. Agora falar que incitar, depois você se entenda com a torcida do Grêmio, Renato, meu maior ídolo, errou e errou feio. Assim como a imprensa também erra. Então eu acho que tem que acabar esse ruído entre imprensa e entre o Grêmio e os dois procurarem fazer o seu melhor trabalho. É o que a gente tenta fazer aqui na Pachola. Eu acho A, o César pensa B, o Mário pensa C, a Fabiola pensa D. Cada um tem seu pensamento e a gente vai indo dentro do respeito, dentro do que a gente pode trabalhar, sem se passar, sem falar que Renato não escalou o Kahneman porque está brigado. Eu acho que aí tu tem que ter uma prova muito forte para falar isso depois de uma derrota. Eu acho que daí errou muito também a imprensa, como o Renato errou ontem em falar que o jornalista que se entenda com o torcedor está errado. Então a gente precisa botar um pouquinho a mão na consciência, fazer um trabalho com responsabilidade, porque tem que ter muita responsabilidade para pegar um microfone e sair falando, seja tu sendo imprensa, seja tu sendo o Renato ou qualquer um do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Mas como eu já disse para vocês, eu sigo falando, essa é apenas a minha opinião. Qual é a tua? O que tu achou de ontem? O que tu achou dessas declarações polêmicas do Renato? Deixa a tua opinião aí, compartilha, curte, te inscreve no nosso canal que está cada dia melhor. Eu já falei e vou repetir, o Renato errou em falar nesse lance de se entendam com o torcedor. Essa parte ele errou muito, assim como a imprensa vem errado também algumas vezes, como eu estou usando como exemplo o fato de falarem que o Renato não utilizou o Kahneman por estar brigado com ele, isso após uma dura eliminação. Isso não foi certo também, está errado. Então todo mundo precisa melhorar, todo mundo precisa se corrigir, todo mundo precisa trabalhar com consciência, com respeito e, acima de tudo, com responsabilidade. Eu sou Eduardo Andriotti, @EduAndriotti, e esse foi o assunto do dia de hoje.